Estamos agradecidos ao Senhor por mais essa noite maravilhosa que o Senhor nos proporciona para que estivéssemos aqui. E já aproveitando, dar nossas boas-vindas a todos vocês que aqui já chegaram. É muito bom tê-los aqui nessa oportunidade. E também estender aqui os nossos agradecimentos a todos os nossos amados irmãos que estão conosco através da internet, nos acompanhando, nos dando assim esta confiança, esse carinho em poder nos acompanhar mais uma noite. Estamos nessa série que estamos abordando já várias quintas-feiras, e hoje nós vamos para mais um milagre. Eu penso que hoje, acho que é o último milagre que Jesus realizou ali na Galileia, e eu acho que o próximo milagre nós já estaremos em Jerusalém. Amém? Estamos viajando, né? Estamos, aqueles que estão nos acompanhando desde o início, estamos já alguns meses na Galileia, né? Mas, na verdade, isso demandou aí mais de 3 anos, e nós estamos de malas prontas para Jerusalém, próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Hoje, irmãos, nós vamos usar um texto base. Nós vamos para Mateus, porque foi o único que escreveu, relatou este fato. Mateus capítulo 17, e versículo 24, e até o versículo de número 27. Amém? Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiu-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobra os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo então isenta os filhos, mas para que nós não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará um estáter. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Queridos, como disse aqui aos irmãos já em outras oportunidades, o centro ou seja, a base do ministério de Jesus era Cafarnaum. E se era a base dele ali, o que deixa esse texto, e também em outras traduções ficam até um pouco mais claro, é que Pedro, ele convidou Jesus para morar na sua casa, né? Aquele espaço, quem sabe, ali a sua propriedade em Cafarnaum, Jesus se valeu ali, disse, de um aposento para permanecer ali. Até porque também Jesus, e logo no início do seu ministério, curou a sogra de Pedro, ou seja, eles estavam ali, uma gratidão muito grande, que aquela febre que a sua sogra estava envolvida. Hoje não, mas naquela época o estado febril muitas vezes levava a pessoa ao óbito, porque não tinha recursos para reverter, e a febre vai subindo, e de repente a pessoa acaba não respondendo mais em virtude do grande aquecimento. Então, Jesus se acomodou ali nessa propriedade e acabou ficando por ali. Agora, eu fiquei pensando, irmãos, já aqui fazendo uma aplicação,
A importância, o privilégio que Pedro teve de ter Jesus morando na sua casa. A sua família, quem sabe a sua esposa, a sua sogra, ali todo aquele conjunto de pessoas cuidando do mestre, né? Das roupas, porque Jesus fazia as suas viagens, e às vezes demorava meses. Nesta oportunidade mesmo, já fazia alguns meses que Jesus já não retornava a Cafarnaum. Então ele vinha, ele tinha que tomar banho, se cuidar, se alimentar, descansar. É bem possível que Pedro arrumou um lugar para Jesus descansar a sós, porque Jesus orava a sós, ali, quem sabe, neste aposento, mas Jesus se retirava para as montanhas, à beira do mar, na Galileia. Ele se refugiava nos lugares para estar a sós com Deus, orando. Então, eu penso que foi uma oportunidade. Pedro podia dizer depois, de Jesus ressurreto, Jesus morou comigo, Jesus morou na minha casa. Foi assim, noites de muitas conversas, foi assim algo, se eu tivesse aproveitado mais, o Filho de Deus morando comigo. Mas desses idas e vindas aconteceram tantas coisas e hoje nós vamos abordar um assunto que nós lemos aqui, um pouco diferente, né, do que nós estamos acostumando a dizer a respeito de milagres, porque esses evangelhos, eles estão recheados de milagres maravilhosos, né? Ressurreição, vista aos cegos, né? Aleijados andando, demônios sendo expulsos. É neste âmbito que os milagres vinham acontecendo. Agora, hoje nós vamos falar de um milagre diferente. O milagre hoje é questão financeira, envolve dinheiro, né? Pagamentos, tributos. E Jesus, ele entra em todas as áreas, irmãos. E não só ele cura, como ele expulsa demônio, mas como também ele vem de encontro com as nossas necessidades financeiras. Às vezes as pessoas dizem, Jesus só cura essa enfermidade, uma doença. Sim, ele cura. Mas aqui, hoje, nós vamos entrar num assunto, financeiro. A questão é pagamento. Hoje é dracma, didracma, stater. Nós vamos abordar sobre esse assunto, porque lá fala dracmas, depois Jesus disse, pegue uma moeda, pegue um stater que está na boca do peixe. O que isso muda, né? Queridos, então, vamos entender. É bem possível que você esteja aqui essa noite dizendo, eu preciso de um milagre financeiro. Jesus quer falar com você, amém? Ele trabalha de todas as áreas. Há pessoas que dizem, mas isso aí Jesus não cuida. Não, isso aí... Não, ele está trabalhando em todos os sentidos da nossa vida. Ele cuidou nesse momento, de um momento delicado, muito delicado, e ele entrou em ação e resolveu o problema. Amém? Porque às vezes o problema para nós parece ser grande, dá desespero. Mas Jesus, com uma palavra, ele dá a solução. Ele mostra o caminho de como ser resolvido e tudo fica tranquilo. Amém? Então, irmãos, Cafarnaum era onde eles estavam. Cafarnaum significa aldeia de Naum. Cafarnaum tem significado aldeia de Naum. Não o profeta Naum, mas essa cidade, irmãos, ela foi construída pelos romanos. Estrategicamente, era uma cidade que tinha ali geograficamente também, como base de arrecadação de impostos, né? Era um lugar estratégico para os romanos. Então, essa cidade foi fundada. E nos dias de Jesus, na verdade, ela não passava de uma aldeia, né? De uma vila. Mas, como naquela época as coisas eram tão pequenas e davam nome de cidades,
ela não passava de 1.500 habitantes. Variava entre 600 e 1.500 pessoas. Hoje, uma cidade é 1.000, 1.000.000 e assim vai por diante. Mas é praticamente uma cidade que todos se conheciam. 600, 1.000 pessoas. Com o passar do tempo, né, Tomás? Você sabe onde eu moro, você sabe onde ele mora, todos se conhecem, o que você faz, o que você planta, o que você vende, né? Quem que arruma carro, quem que não arruma, quem que é funileiro, quem que é pintor, quem que é marceneiro, quem que é padeiro, todos se conhecem, quem é costureira, quem faz docinhos gostosos, uma boa comida. Era uma festa. Só que dentro desse contexto, irmãos, por outro lado, havia uma ação, porque o que eles estavam ali era procurando alguma coisa em Jesus, né? Um lugar em que Jesus realizou tantos milagres, né? Tantos milagres. Ali, Marcos 2 vai dizer que Jesus curou aquele paralítico trazido por 4 pessoas. Depois também ali ele curou o servo de um centurião. A sogra de Pedro foi curada. O filho do oficial do rei, em João 4, também foi curado. Foi neste lugar que Jesus chamou Simão, André, Tiago e João. Também foi nesta cidade que Jesus chamou Mateus para ser seu discípulo. E é ele que registra este fato que nós estaremos narrando aqui hoje, passando para os irmãos, na cidade de Cafarnaum. Essa cidade, irmãos, aonde foi palco de tantos milagres, tantas coisas. Mas Lucas 10, versículo 15, Jesus vai pronunciar uma palavra de ruínas para essa cidade. E tu, Cafarnaum, que te levantas até o céu, até o inferno, serás abatida. Deus lançou maldição a essa cidade. E não faz muito tempo que uns arqueólogos encontraram ruínas, escombros, soterramento. A cidade foi soterrada algumas vezes. Tudo aquilo que existia nos dias de Jesus foi tudo demolido, soterrado por alguns terremotos e abalos sísmicos. A cidade foi totalmente destruída algumas vezes. É porque, querido, Jesus faz, Ele fala, Ele realiza, mas as palavras dele não voltam atrás. Serás abatida, e ela foi. Então, é impressionante porque o ministério de Jesus caminhava fortemente, embora a rejeição era aparente, né? Jesus ele foi rejeitado lá em Nazaré, onde ele foi criado. Agora, em Cafarnaum, hoje nós vamos tratar de um fato em que a pressão religiosa, a comunidade ali, não vou dizer todos, mas eles estavam procurando um meio de encontrar falhas em Jesus, para que as coisas tomassem outra dimensão. E Jesus, rapidamente, muito rápido, ele entrou em ação para dar solução ao problema. Querido, Jesus era Deus. Ele viveu aqui como humano, mas ele tinha os poderes de discernimento de uma forma assim muito rápida. É impressionante. O que entra em ação aqui hoje, irmãos, é a cobrança de impostos, né? Deus havia dito lá no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 11, 12 e 13, ele vai ali, chamou Moisés e disse: Moisés, é necessário que os homens de 20 anos para cima, eles paguem um valor X. Esse valor é de 2 dracmas. Esse valor é um valor nos dias de Jesus, era um dia de 1 dracma equivalia a um dia de um trabalhador rural. Então, seria 2 dias de trabalho. Vocês recolhem esta oferta,
essa quantia e recolhe ao templo, para a manutenção do templo, dos sacerdotes, e as despesas do templo, a limpeza, a organização e a manutenção de tudo. Depois que você sentenciar esses homens de 20 anos para cima, e eles oferecerem essa oferta, eu, Deus, prometo que nenhuma praga vai chegar. Eles serão abençoados. Então vocês contem as pessoas, vejam quantos são os de 20 anos para cima, e à medida que eles vão ofertando, eu me prometo de abençoar todos eles. Não vai enxergar praga, eles serão abençoados. Era Deus falando. E Deus disse, olha, Moisés, os pobres vão pagar essas 2 dracmas. Os ricos não vai pagar mais, é o mesmo valor. Os pobres e os ricos vão pagar apenas este valor. Deus padronizou esses valores e as coisas seguiram assim. Agora, é interessante, irmãos, que durante todo esse tempo, esses valores, as pessoas ofertavam ao templo. Mas hoje o texto que nós vamos ler, que nós lemos, não se trata apenas de uma cobrança, mas de uma armadilha, de algo preparado para pegar Jesus em alguma coisa. Primeiro, eles não cobraram Jesus. Jesus tinha acabado de chegar de viagem, e Jesus já estava em casa. Pedro ainda estava ali, quem sabe, na rua, muito próximo. E eles aproveitaram Pedro sozinho e foram até Pedro e dizer, Pedro, nós queremos ir fazer uma pergunta. O mestre paga imposto? Queridos, isso aí era um tipo de uma armadilha, porque se Jesus dissesse que não ia pagar, eles tinham preparado já alguma coisa, porque Jesus estava assim, intitulando o rei e outras coisas mais, não pagava, e querendo arrumar um problema, uma confusão. Mas Jesus, ele direcionou isso de uma forma muito tranquila, porque eu penso que Pedro ficou assustado com aquela cobrança, né, cobrando o terceiro. Difícil, né? Não foi simples, não. Antes que Pedro dissesse alguma coisa, quando ele entrou em casa, Jesus já foi logo dizendo algo que nós iremos tratar com os irmãos aqui. Eu vou lhe dizer uma coisa, Jesus é tão maravilhoso, que quando você está entrando em algum problema, e ele percebe que você vai começar a ficar embaraçado, ele entra em ação para lhe ajudar. Amém? Ele trabalha assim numa agilidade. O Espírito Santo, irmãos, ele é tão cavalheiro que ele não vai permitir que algo aconteça, ele entra em ação. Mas vamos para o texto. Mateus 17, 25. Sim, o mestre paga imposto? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra? Impostos ou tributos, dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro, dos estranhos. Jesus lhe disse logo, então estão isentos os filhos. Queridos, Jesus foi logo dizendo para Pedro, olha, ele fez uma pergunta e depois a resposta de Jesus já foi dizendo que os reis da terra, ele cobra impostos dos alheios, ou seja, das pessoas que não fazem parte da linhagem real. E quem faz parte da linhagem real não paga imposto. Jesus, ele era da linhagem real. Ele era o senhor do templo. Ele estava isento de pagar esse imposto. Ele não precisava pagar esse imposto. Mas a forma que Jesus dirigiu, conduziu aquela conversa, logo mostrou para Pedro que ele não precisava pagar. Mas Pedro precisava pagar e ainda estava em aberto. E como dar solução para isto? Agora, Jesus vai
fazer com que isso seja resolvido de uma forma que fosse gerar um milagre diferenciado dos milagres que ele já tinha realizado. Queridos, as coisas que Deus faz, da forma que Deus trabalha, ela é muito diversificada. O nosso Deus, ele é tão poderoso, porque às vezes nós pensamos que o resultado vai vir dali, mas não é de lá. A gente pensa que vai desenvolvendo os nossos pensamentos de como vai ser resolvido. Não, na grandeza de Deus, Ele sabe como dar solução ao problema. Os homens lá fora estavam preparando a armadilha, preparando um momento para pegar Jesus em alguma coisa. Só que do lado de cá, as coisas estavam sendo resolvidas de outra forma. Isso significa dizer que Jesus conhece os pensamentos dos homens. Deus sabe o que os homens estão planejando, o que eles estão arquitetando contra mim e contra você, armando laços. Então, Ele, que conhece os pensamentos, Ele vai desatando os nós, amém? Ele vai desembaraçando tudo, Ele vai aplanando os caminhos, porque Ele é Senhor. Então eu diria para você, descansa no Senhor. Pode descansar no Senhor, porque Deus sabe o que os seus inimigos estão planejando contra você. Ele sabe. Então Ele vai antecipando tudo, Ele vai resolvendo tudo. O que eles planejaram lá nas suas casas, lá, não. Ele está sabendo de tudo. Então, Ele vai trazer assim a solução de uma forma maravilhosa. Outra coisa, irmãos, que a gente vai encontrar aqui, é que Jesus ele vai dizer, para que não haja escândalo, eu vou resolver isto, para que não venha nada sobre mim, mas eu vou resolver também por você, Pedro. Amém? A solução vai ser dupla. Eu vou resolver o meu problema, que é essa armadilha que eles estão tendo contra mim, porque eu não preciso pagar. Mas também eu vou dar solução para você. Isto nos remete, irmãos, que os homens, as pessoas que Jesus convidou para estar junto a eles, eram homens muito simples. Jesus se conviveu com pessoas muito humildes, no sentido assim, não eram pessoas abastadas, eram homens simples, que fazia parte daquele grupo coletivo que Jesus caminhava. Então significa dizer também que ali as coisas eram muito humildes, tranquilas, mas o interessante é que quando ele recebe essa pergunta, o mestre paga tributos, ele não demorou, ele rapidamente disse paga. Amém? Eu conheço o caráter do mestre, eu conheço quem é o meu Senhor, eu sei quem é o meu pastor, ele paga. Jesus ensinava, irmãos, para os seus discípulos a forma que deveria se proceder, como se deveria se valer das coisas, como era a vida. Um dia chegaram a ele e disseram assim, em Lucas capítulo 20, versículo 22, é nos lícito dar tributo a César ou não? Aqui era outra armadilha. E entendendo a sua astúcia, disse-lhe, por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem ou a inscrição? E ele respondendo, disseram, de César. Disse-lhe então, dai, pois, a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Então, Jesus ensinava aos seus discípulos a respeito desse assunto, de pagar impostos, pagar tributos. Então, Pedro foi muito pronto, ele paga. Amém? Eu gosto muito dessas palavras, porque Pedro foi muito positivo. Ele entrou em defesa do mestre. Queridos, nós devemos ter esse sentimento também de Pedro. Ele entrou em defesa do mestre, ele paga sim, ele gosta das coisas corretas. Agora, Mateus 17, 27, vamos para mais um versículo.
Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará um estáter. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Queridos, eu primeiramente queria falar aqui de Pedro. Muitas coisas para dizer, mas eu queria falar de Pedro. É impressionante porque Pedro, irmãos, ele já tinha aprendido algumas lições, já tinha passado por algumas experiências neste mar. Lá tivemos a pesca, aquela pesca maravilhosa, que ele pescou a noite toda e não pegou nada. Depois, pela manhã, Jesus disse, vai lá e lança a rede em alto mar. E ele foi, e as redes se encheram de peixes, e ele ficou impressionado com aquilo. Disse, meu Deus, ele mandou eu ir lá, em alto mar, aonde eu achava que não ia pegar. Agora eu peguei tantos peixes. E a Bíblia diz que ele largou as redes, largou tudo e seguiu o mestre. Ele tinha tido, assim, algumas experiências, mas, irmãos, para você fazer isto, para você ir no mar e realizar um trabalho como este, você tem que abrir mão daquilo que você sabe. Você tem que suspender tudo que você sabe a respeito de pescaria. Porque aquele lago, irmãos, não era um lago que tinha aqueles peixes que conviviam naquele lago. Tinha peixe diferente. Ele sabia que ali tinha, quem sabe, tilápia, tinha outros peixes. E peixe, irmãos, eu não sou pescador, mas vamos dizer uma coisa. Peixe, ele não é meio não, ele é inteiro. Ele tem a sua comida dedicada. Se você for pescar certo tipo de peixe e levar certos tipos de isca, é isso? Ele não vem. Ele não vem. Você precisa levar a isca certa para você pegar aqueles peixes que estão naquele lago. Se você levar iscas diferentes, você vai passar o dia ali e não pega nada. Eu já fui num lago, já contei aqui aos irmãos, já contei uma vez, me lembro, que eu fui pescar num lago e fiquei o dia inteiro, e quando foi à tardezinha, tinha que ir embora, e perguntaram, quantos peixes você pegou? Eu falei, nenhum. Peguei nenhum. Então, agora, um pescador, irmãos, um pescador nato, conhecedor do lago, sabendo que tipo de isca você tem que levar nesse lago, e que os peixes não vêm em outras iscas, e você, como pescador, e dizer assim, olha, você vai no mar, e você vai lançar um anzol, e você vai pegar um peixe com uma moeda na boca, mas peixe não come moeda, como é que ele vai pegar a moeda? Não, Jesus, lá não tem peixe com moeda na boca. Porque os peixes que tem lá, a isca dele é essa, aquela ou outra. Então, eu digo aos irmãos que Pedro se esvaziou dos seus conhecimentos, daquilo que ele sabia de pescaria, dizendo, eu abro mão de tudo. Sabe por quê? É porque é Jesus que está dizendo para mim fazer isto. E se Jesus está pedindo para fazer isto, eu vou fazer, porque é Ele que está dizendo, e eu abro mão dos meus conceitos, conhecimento de pescaria. Sabe o que é isto? Isto aí é você subir de nível. Isto aí é você abrir mão do convencional. Isto aí é você abrir mão daquilo que é natural. Isso aí é você abrir mão de ser, eu sei o que é ser pescador, mas agora eu não sou pescador, eu sou obediente, agora eu tenho fé naquilo que Jesus está me dizendo. E se Ele está pedindo para fazer isso, eu vou fazer, porque o histórico me dá credibilidade para fazer o que Ele está mandando. Às vezes, irmãos, fazendo aqui uma aplicação, nós queremos alçar algo maior,
mas nós temos dificuldades para sair do natural e dizer: Jesus, eu quero o sobrenatural na minha vida, eu quero um grande milagre. Mas, querido, eu preciso dizer, você tem fé? Você é obediente para tal, para fazer o que Pedro fez? Entrar no mar aberto, com um anzol na mão, e dizer: vou encontrar um peixe aqui que tem uma moeda na boca. Quando nós deixamos de nos mover para aquilo que nós aprendemos, pela nossa força, e nos submetemos na autoridade de Deus, aleluia, nos submetemos ao sobrenatural de Deus, nós vamos, irmãos, mudar de níveis da nossa vida, para grandes conquistas, para grandes coisas na nossa vida. É isto que o Espírito Santo quer tratar conosco nesta noite. Pedro, ele sai do básico, ele sai da mesmice, e disse: eu vou fazer algo que para muitas pessoas é uma loucura. Ele vai sozinho. Mas o que você vai fazer, Pedro? Eu vou pegar um peixe que tem uma moeda na boca, mas peixe não come moeda. Como que essa moeda vai estar lá? Jesus pediu para fazer. Agora, nesse texto, irmãos, vai nos dizer assim: o primeiro peixe que você pegar, o primeiro peixe que você pegar tem uma moeda na boca. Queridos, o censo aqui era urgente. Os cobradores estavam lá. Jesus vai dizer: Pedro, é o primeiro peixe. Você não vai pegar muitos peixes, depois colocar ali, e depois ir abrindo a boca desses peixinhos, para encontrar uma moeda. É o primeiro peixe. A solução vem no primeiro peixe. Não é muitos peixes, é o primeiro. O objetivo aqui não era uma pescaria. O objetivo aqui era pagar o tributo. Então não precisava pegar muitos peixes, era um só. Jesus tem senso de urgência. E Ele sabe dos propósitos da nossa vida, daquilo que nós precisamos e o que nós precisamos fazer. Aqui era um peixe só, porque a moeda estaria no primeiro peixe. Não era no segundo, era no primeiro. Isto aqui, irmãos, é o objetivo. Ele estava centrado. Você não precisava ir pegando muitos peixes para as coisas serem resolvidas. Agora, por outro lado, irmãos, esse peixe tinha ali um estáter na boca. Por que um estáter? Jesus vai dizer que a moeda não era uma dracma, era um estáter. Por que um estáter? Porque o estáter valia por 4 dracmas. Então esse estáter é impressionante, irmão. Jesus vai dizer que moeda que ia ser pega. Que moeda estaria na boca do peixe? Lá estava o valor exato da dívida. Lá você vai pegar um estáter, Pedro, para pagar a dívida. Isso significa dizer o seguinte: ele sabe exatamente o valor da dívida. E quanto você precisa para saldar. Amém? Jesus sabe de tudo. Agora, se Jesus não precisava pagar, então por que pagou? Ele pagou, irmãos, sabe por quê? Ele pagou porque ele não queria escândalo. Jesus não queria escândalo. Ele abriu mão, ele disse: não, nós vamos pagar. Eu não preciso pagar, mas eu vou pagar para que não haja escândalo. Irmãos, às vezes, aqui já fazendo uma aplicação,
Às vezes temos dificuldade, irmãos, não, porque é o nosso direito, é o meu direito. Ok, é o seu direito. Jesus ele era da linhagem real, ele não precisava pagar. Mas como ele viu que no plano de fundo tinha ali um motivo de escândalo, o motivo ali era outro, então ele disse: vou dar solução para que não haja escândalo. O que eu, assim, passo aos irmãos nessa oportunidade é que, às vezes, é seu direito? Mas se isto vai provocar um escândalo, é melhor você perder. É melhor você abrir mão. É melhor você ter prejuízos. Mas de forma que, se você tendo prejuízo, você evite um escândalo. Se é para gerar um escândalo, tenha prejuízo. Não tem problema. Mas eu não devo, mas isso está gerando um escândalo, paga. Há momentos, irmãos, que nós teremos que abrir mão dos nossos direitos para que isso não aconteça. Para que o nosso irmão não caia na fé, que ele não se escandalize. Ou mesmo você sofrer algo para que o seu irmão não desanime na fé. Se alguém lhe pedir para andar 1 milha, vai com ele 2. Se lhe pedir a túnica, ou a capa primeiro, não sei, dá a ele a túnica. Faça um esforço. Há pessoas que querem estar dentro desse chamado, mas não quer sentir nenhum esforço, irmãos, não quer passar por nada. É o meu direito e pronto, acabou-se. Hoje faz tempo que eu não ouço, mas eu pago para não entrar num abrigo e depois, dou um boi para não sair. Uma boiada para não sair. Isso não existe, irmãos. Jesus, essa forma de Jesus trabalhar, não é a forma popular de hoje, ou de muito tempo. Não, é o meu direito, eu vou até as últimas consequências. E aí? Ao rastro que você deixou para trás, procurando os seus direitos. Jesus disse: não vamos querer escândalo aqui não, Pedro. Vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver. Eu sei o que eles estão querendo, mas nós vamos dar solução. Eu diria, seja diferente. Seja diferente. Jesus foi diferente, irmãos. Disse: nós não queremos escândalo aqui não. Eu não preciso pagar. E Jesus foi generoso. Ainda vou arrumar um jeitinho de pagar para você, Pedro. Eu vou dar solução. Vivemos num mundo, irmãos, onde as pessoas querem fazer seus direitos prevalecer a qualquer custo. Doa quem doer. É a lei de quando ele não consegue seus direitos falando baixinho, então ele grita. Não estou aqui dizendo, irmãos, que você tem seus direitos na vida. Sim ou não? Claro. Não estou dizendo disso. Eu mesmo trabalhei muitos anos, mais de 30 anos, quase 36 anos de trabalho. Um dia eu fui lá com meus direitos e me aposentei. É outra coisa. Não estou dizendo disso. Estou dizendo, quando você perceber que a coisa está caminhando para um escândalo, abre mão, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? E você pode ter certeza, você vai para a conta de Deus, e quando você cai na conta de Deus, irmãos, lá o número é outro, amém? Lá a coisa caminha numa outra dimensão, é impressionante. Agora, eu penso, irmãos, que há coisas em nossa vida
que acontece um milagre, mas é muito particular, né, irmão? Deus leva assim a momentos em nossa vida que o milagre é muito próximo de nós, assim, é você e o milagre. Aqui, irmãos, o milagre aconteceu, assim, Pedro presenciou um milagre muito particular. Ele pegar ali no mar da Galileia aquele peixinho com a moeda na boca, foi muito particular, irmãos. Aleluia, isso é lindo, irmão. Às vezes, não, Jesus disse, eu vou fazer algo para você, Oswaldo, mas vai ser no particular. Você vai ver a minha grandeza, é no particular. Você vai olhar assim, meu Deus, como ele tratou isso de forma muito íntima. As coisas aconteciam a céu aberto, irmãos. Os milagres, a multiplicação de pães e peixes e tantas coisas. Era água em vinho. Mas agora, aleluia, Jesus disse, Pedro, é no particular. É você e o mar e o peixe. Isto aí, irmãos, é um presente de Deus. Quando você diz, Deus preparou um presente, e eu que eu vou abrir esta caixa, eu vou ver o que Deus me entregou. Eu penso quando Pedro volta do mar da Galileia com aquela moeda na mão, dele, o que ele pensava? A imensidão deste mar. É um grande lago, mas ele tinha mais de 30 quilômetros de comprimento. É muita água. Como é que ele pode saber que aquele peixinho ia passar naquela hora, naquele barranco, aonde eu parei com o meu anzol, e aquele peixe ia vir na minha isca, e ele tinha o starter. Que Deus prepare um particular para você. Que Deus prepare um milagre bem particular. Que esse particular chegue na sua vida. E que você vai chamar as pessoas, seus amigos, vai dizer, olha o que Jesus fez por mim. Olha o presente que Ele me deu. Olha só que grandeza. Mas quem estava? Eu e Ele. E mais ninguém. Presente de Deus. É muito particular, irmãos. Só você vai presenciar essa provisão, esse suprimento de Deus, esse milagre que vai fazer toda a diferença. Porque, mesmo que seja assim, mas a forma do milagre é algo tremendo, irmãos. É de uma grandeza do poder de Deus. Isto aqui são duas coisas que caminham juntas. Fé, tem que ter fé. Mas tem que ter também obediência. A fé, eu acredito que lá deve ter um peixe com uma moedinha na boca. Mas, eu acredito que ele pode fazer isso. Mas você tem que obedecer. Disse, vai, Pedro, vai lá no mar. Irmãos, a obediência é algo, são duas coisas, que elas têm que caminhar juntas, irmãos, a fé e a obediência. Sabe aquele barco que está dentro do lago, que você tem um remo só? O que acontece, Tomás? Ele gira. Se você remar com um remo só, eu não sou bom de barco, certo? Mais ou menos. Com um remo só, irmãos, o barco vai virando. Ele vai virando, ele não tem direção. Fé e obediência, é diferente. Você está com os dois remos. Quem está com os dois remos aí nesta noite? Oh, aleluia. Isto mesmo, levanta as duas mãos, porque as duas mãos dizendo fé e obediência. Amém? Porque se você estiver com a fé e a obediência, você está completo.
Há pessoas que têm muita fé, mas não querem obedecer. As coisas não vão acontecer. Você precisa de obedecer o ide. Vai, Pedro. Irmãos, as coisas só um sonho vai funcionar quando o barco seu tiver direção, tiver força e tiver intensidade. É um vetor. Direção, força e intensidade. Porque ele vai ganhar velocidade no rumo certo. Se você vai caminhar de forma efetiva, você não vai ficar dando voltas. Queridos, eu quero partir para a conclusão e fazer aqui algumas aplicações. Queridos, uma das coisas que eu consigo enxergar aqui e passar aos irmãos é que a primeira é que Jesus disse: Pedro, você vai lá no mar e você vai pegar o primeiro peixe. E o primeiro peixe que você pegar tem uma moeda na boca, que é um estáter. Queridos, o milagre aconteceu numa esfera, no âmbito da profissão de Pedro, que era pescador. É impressionante. Porque Jesus podia dizer assim: Pedro, sabe aquela árvorezinha que tem ali embaixo, uma grande? Vai atrás dela que tem lá uma moeda, um estátua, vai lá e pega. Vai aqui na rua, aqui embaixo, aqui tem um algo assim, ou sobe aqui na casa, lá tem um estátua, vai lá e pega. Ou outros pontos que Jesus podia lhe dizer: Pedro, vai lá e busca, tá? Eu vi lá tem uma moeda. Mas não, Jesus disse: Pedro, pega um anzol e vai ao mar. Pedro era pescador. O milagre veio da sua profissão, daquilo que ele sabia fazer. O que Deus quer falar conosco nessa noite? Deus quer promover algo maravilhoso em nossa vida, naquilo que você sabe fazer. Mas para resolver, mudar a minha vida, ter outra dimensão, eu tenho que mudar de profissão. Não tem nenhum problema, se isso for preciso, vai acontecer, porque Deus trabalha em todas as áreas. Mas preciso dizer, Deus quer agir naquilo que você faz. É de lá que vem o milagre. Aleluia! É de lá que a coisa vai brotar. Deus vai usar aquilo que você faz de bom. E sabe o que vai acontecer? Vai ser melhor. Vai frutificar, vai produzir, vai ter grande êxito. Há pessoas, irmãos, que ficam olhando de um lado para o outro, achando que vem dali. Não, Deus vai lhe usar naquilo que você sabe fazer. Isto vai produzir, vai germinar, vai tomar corpo. É ali que vai sair a produção. É naquilo que você produz. Vai se aperfeiçoar. Amém? Vai ganhar proporções maravilhosas. Isto é muito bom. Deus não trabalha assim a ermo. Não que Deus não pode usar você em outras coisas. Claro que Ele pode. Ele é poderoso. Mas entenda uma coisa. Deus é poderoso para fazer aquilo que você sabe fazer melhor. Aleluia. Ah, mas eu só pego latinha. Você pode ter certeza que pegando latinha vai se abrir uma porta. Algo tremendo vai acontecer. E você vai produzir 100, 60 e 30. Hoje a palavra vem para os nossos corações. Aquilo que você sabe fazer. É ali que vai sair o grande milagre. Aleluia.
Oh, meu Deus está falando conosco aqui nessa noite. É naquilo que você tem habilidades. Deus usou a profissão de Pedro para produzir o milagre. A segunda coisa que eu consigo enxergar aí, irmãos, é que Jesus disse assim: Pedro, você vai lá pegar essa moeda, primeiro você paga por mim, e depois é por você. É muito lindo, né? Tem ordem, tem prioridades. Primeiro você vai pagar a minha dívida, que eu não tenho, mas paga por mim. E depois você paga a sua. Queridos, Deus não aceita segundo lugar. Eu vou cuidar totalmente da minha vida, vou fazer tudo o que eu preciso, e depois eu vou fazer para Deus. Não, Deus não trabalha assim, não pense assim. Se Deus lhe mostrar o peixe com essa moeda grandiosa, entenda uma coisa: primeiro é para Ele, e depois é para você. Por que muitas pessoas não conseguem este peixe? Sabe por quê? Porque ele só pensa nele. Tudo é para ele. Tudo é em volta dele. E Jesus dizendo: primeiro paga por mim e depois por ti. Que o Espírito Santo possa abrir os nossos corações e entender que o tempo é dele, aleluia, a vida é dele, tudo é para ele, aleluia, tudo é para o Senhor. Buscai primeiramente o reino de Deus. O que você está buscando? Segunda coisa, irmãos, terceira coisa que eu vejo aqui é que Jesus sabia, irmãos, desse peixe que estava no mar. Jesus sabia desse peixe que estava no mar. Jesus sabia que esse peixe estava no mar com uma moeda na boca. Sabe que Ele está nos dizendo aqui nessa noite que Ele sabe tudo o que acontece com você. Ele sabe tudo ao seu respeito. Ele sabe como as coisas estão andando. Ele sabe que nesse momento você tem essa moeda. Ele sabe mais de você. Ele conhece mais a sua vida do que você. Isso aqui, irmãos, é de uma grandeza muito grande, porque aquele peixinho devia estar muito incomodado, porque uma moeda na boca, sendo que isso vai incomodar muito aquele peixinho. É bem possível que ele tentou se livrar daquela moeda, mas ele não conseguia. A moeda estava entalada, quem sabe, na sua boquinha, e de forma que ele não conseguia se livrar dela. Isso significa que Jesus se importa com aquilo que você está passando. Ele, irmãos, Ele conhece as nossas dores. Ele sabe, irmãos, das vezes as nossas dificuldades, às vezes você não é bem aceito. Ele sabe das rejeições que você tem passado. Ele sabe das noites mal dormidas, dos momentos difíceis, das afrontas. Ele sabe como está o estado do seu coração. Ele tem conhecimento também daquilo que você quer, dos seus desejos, das suas ansiedades. Ele sabe tudo o que você precisa. Quando ele sabe que tem um peixe, que tem uma moedinha na boca lá em alto mar, o que ele não sabe do Marcos? O que ele não sabe do João? Ele sabe tudo ao nosso respeito.
E se Ele sabe tudo ao meu respeito, e Ele me conhece por dentro, e Ele me conhece por fora, querido, o que as pessoas pensam de mim? Quando, irmãos, eu aprendo isso, que Ele sabe tudo ao meu respeito, que Ele me conhece, isso me remete, assim, a ter um entendimento de uma profundidade e dizer assim, se Ele conhece tudo de mim ao meu respeito, então eu posso dizer assim, posso descansar, porque Ele está cuidando de mim e de você. Quando você encontrar os revés da vida, as coisas que não estão acontecendo da forma que você quer, não fique triste. Sabe por quê? É Ele cuidando de você. Ele está cuidando de você. Não reclame, não. Porque lá na frente você vai dizer, obrigado, Jesus. Porque naquele dia eu não estava entendendo. Mas agora eu entendo que foi a tua mão que me guardou. Foi a tua mão que me protegeu. Eu fui guardado naquele momento. Eu fui pressionado naquele dia para tomar uma decisão, mas eu voltei para casa assim pensando, eu deveria, mas foi o Senhor que me guardou. Porque o Senhor conhece aquilo que eu preciso. Quando você toma consciência plena que você existe para Deus, querido, tudo muda. Guarde isso. Se você tem consciência que Deus lhe conhece, que Deus sabe tudo a seu respeito, tudo muda. A opinião das pessoas já não tem esse peso que você às vezes está colocando. Por último, estamos encerrando. Deus sabe o que você já engoliu e o que você está engolindo. Deus sabe. Porque às vezes, irmãos, a coisa vem pesada e você tem que engolir para manter, para as coisas poderem caminhar. E Ele sabe que isto está trazendo tantos transtornos. Mas está chegando a hora da moeda sair. Aleluia! Está chegando a hora da moeda sair. Oh, você crê assim? Que está muito próximo? Diz, mas estou nesse mundão. Tem 7, 8 bilhões de pessoas. Será que Deus me vê? Será que Ele me enxerga? Ele sabe de tudo que eu estou passando, as afrontas, as acusações e tantas coisas que eu tenho passado. Será que Ele sabe? Sabe. Sabe. Olha, irmãos, eu trabalhei numa empresa e eu passei por um momento assim. Uma pessoa decidiu me perseguir. Ele decidiu de graça. E eu falei, meu Deus, tudo que acontecia de errado, irmão, é o Marcos. Acontecia um problema, era o Marcos. Eu era chamado lá e disse, olha, fulano disse que foi você. Disse, eu nem estava aqui. Não sei, mas disse que foi você. Eu falei, meu Deus do céu. Isso foi passando meses e meses. E um dia, irmão, surgiu um problema. E eu fui chamado para essa reunião e disseram, olha, fulano disse que foi você. Falei, de novo. Quando eu saí, irmãos, daquela reunião, eu estava tão triste, irmão, que eu disse, Jesus, eu não aguento mais. Eu não sei mais o que fazer. Eu coloco isso nas tuas mãos, me ajude. Irmãos, essa pessoa que me perseguia e fazia tantas coisas contra mim, ele era muito amigo do seu chefe, de sair no final de semana e
beber e tantas coisas mais. Quando eu cheguei na segunda-feira, naquela mesma semana, na próxima segunda-feira, as pessoas viam, eu disse, mas por que essa pessoa lhe persegue? Quando eu cheguei, irmãos, logo pela manhã, as pessoas mais próximas me disseram, Marcos, sabe o que aconteceu? Está sabendo? Eu disse, não. Eu disse, o seu perseguidor aqui foi mandado embora. Disse, como? Disse, ninguém sabe. Ninguém sabe. Já não trabalha mais na empresa. Mas como? Disse, ninguém está sabendo. Só sei que ele foi demitido. Eu disse, fiquei quieto. Sabe o que é? Deus conhece a nossa dor. Deus conhece o seu sofrimento. Deus conhece que essa moeda que você engoliu e está trazendo tantos problemas, tantas dificuldades. Ele sabe o problema financeiro que você está enfrentando. Às vezes, esses incômodos e tantas coisas, Deus entra com providência. Deus entra em ação. Deus trabalha no nosso meio. Ele cuida. Ele disse, não, Pedro, eu vou pagar, mas vou pagar por você também. E as coisas foram resolvidas. Nesta noite, assim como Jesus ele resolveu o problema naquele momento de Pedro e aquela situação, ele está aqui hoje para dizer, eu sou o mesmo, eu entro em ação. A dificuldade que está entalada há muito tempo, ele dizendo assim, eu tenho a solução para esse problema. Ele é Senhor da nossa vida. Ele cuida da nossa parte física, emocional, mas também da parte financeira. Que Deus possa lhe abrir uma grande porta. Que as portas possam se abrir. E que você possa encontrar nele a solução do seu problema, das suas dificuldades, seja qual for. Ele é Senhor. Eu penso que Pedro, ao pegar aquela moeda que vem lá do mar, ele disse, aqui está a solução para o problema. Se ele perceber que algumas coisas estão caminhando para algum lado, ele entra em ação e disse, eu vou dar solução. Que nesta noite, a mão de Deus possa lhe alcançar aonde quer que ela esteja. Por último, este problema que está se arrastando, Deus vai transformar numa grande bênção. Aleluia! Você pode receber esta palavra? Este problema que está se arrastando, Ele vai transformar numa grande bênção. Aquele peixe que estava sofrendo, foi o veículo que Deus trouxe para gerar a bênção. Ele pega o problema, Ele transforma em bênção para nós. Eu não sei o que você precisa, Ele sabe. Quando você se preparou esta noite e disse, eu vou ao templo, eu vou cultuar, Ele já sabia. Ele sabe tudo ao nosso respeito. Fecha os teus olhos, Pai Celestial. Eu estou aqui nessa noite, Senhor, mais uma vez, humildemente. As tuas palavras, Senhor, são vivas e verdadeiras. Ela vem tocando, Senhor, no profundo do nosso coração e trazendo, Senhor, que o Senhor é Senhor do tempo. O Senhor tem cuidado, Senhor, da nossa área física, emocional, espiritual. Mas, Senhor, hoje o tratado foi monetário. Quando a situação estava se agravando, o Senhor deu o caminho, o Senhor deu o norte e a solução foi dada. Posso estar falando com pessoas, Senhor, que está passando grandes dificuldades nesta área. Quem sabe, Senhor, não encontra solução, não existe meios para ser resolvido, mas Tu és Senhor. Aleluia! Tu és o nosso Pai por excelência. Tu és aquele, Senhor, que tem cuidado de nós. Entra, Senhor, nesta família, nesta causa, que parece que ser insolúvel. Os cobradores, Senhor, estão às portas. Meu Deus, quantos problemas, dificuldades, Senhor, se avolumando. Mas nessa noite, Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor. Dá solução cabal. Abre, Senhor, porta de empregos. Senhor, que os salários, Senhor, sejam multiplicados. Que, Senhor, que haja um agir do Espírito Santo em várias frentes, Senhor. Nós não sabemos, mas as dificuldades, Senhor, são tão grandes.
tantos problemas, Senhor, que cercam os teus filhos. Mas nesta noite, o peixinho que está nadando no mar da Galileia, o Senhor sabe aonde ele está. E qual é o valor da moeda que está na sua boca? Ó Pai, direciona os teus filhos, dá solução, Senhor. Alivia estas dores, estas preocupações, de noite sem dormir. Que grandes portas possam se abrir. E que os teus filhos possam fazer uso para engrandecer o teu reino. E que eles possam ser um canal abençoador para muitos que precisam. Pedimos a Ti, Senhor, grandes portas abertas. E que eles possam frutificar nas suas áreas. Que eles possam crescer, se desenvolver e ser um potencial, um ícone, Senhor, nesta vida. Eu creio, Senhor, nesta palavra. Eu sei, Senhor, que Tu és poderoso para assim resolver. Quero já Te agradecer pelas Tuas grandezas, pelo Teu agir, pelo Teu trabalhar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.